Na madrugada de hoje, há 38 anos atrás, terminava mais uma edição de um programa que era incrível. Era um programa que tinha uma audiência nacional, o Pinga Fogo. Saulo Gomes, que participou deste programa com Chico Xavier, ele é até apelidado de o repórter do Chico Xavier, participou ativamente deste programa, que foi um sucesso incrível. Uma das maiores, se não a maior audiência da época da televisão brasileira. Boa tarde. Boa tarde, Morandini. E registrando, podemos encher o peito e dizer a maior audiência até este momento que estamos conversando. Até hoje. Até hoje, superando todas as audiências dos maiores programas, inclusive das grandes redes de emissora no país. Você escreveu um livro sobre esta entrevista com vários jornalistas e até adversos da doutrina espírita com Chico Xavier, não é isso? Nesse programa, nós temos aqui a íntegra dos dois programas pela primeira vez. Essa editora, uma editora nova, chamada Intervidas, da cidade de Catanduva, e eles lançaram, acreditando no nosso trabalho, na importância disso como documento histórico do jornalismo brasileiro, né, Morandini? Então, pela primeira vez, o telespectador espírita e não espírita vai ver a íntegra dos dois programas neste livro, com fotos tiradas do próprio vídeo da época e provando por que, e no decorrer da sua entrevista, pela sua competência e conhecimento dos fatos, eu sei que no decorrer da entrevista o público vai entender por que este livro, sem ser anunciado na chamada grande mídia, já é recorde de venda no Brasil. Já vendeu quase 20 mil ou mais? 20 mil livros em menos de um mês. Bom, e eu daqui a pouco vou chamar o Chico Xavier, que está em outras dimensões, para fazer a apresentação do Pinga Fogo. O Pinga Fogo era o que havia em termos de programa de catalisação da atenção do país inteiro, não é? Exatamente. Como informação, apenas os grandes políticos, então desde os líderes regionais até presidentes da República, e mais de um compareceram àquele programa, era um programa carro-chefe da programação jornalística da TV Tupi, programa esse que gerou uma infinidade de outros programas num estilo meio parecido, em que está no meio do palco um entrevistado e vários entrevistadores. Mas, Morandini, você lembra bem, nós tínhamos uma vantagem sobre todos os programas similares que surgiram depois. Para cada entrevistado, o grupo de jornalistas responsáveis por aquela entrevista eram especializados naquele assunto. Tivesse ele a posição favorável ou desfavorável àquele entrevistado. Aliás, então, daí surgiu a história. Vamos dizer assim, as duas faces da moeda. Foi o que aconteceu com Chico o Chico Xavier não era dado a entrevistas. Não, o Chico, desde 1900, na década de 50, envolvido, que foi num grande escândalo pela revista O Cruzeiro, ele se recolheu à sua cidade de Pedro Leopoldo, depois em janeiro de 59, indo para Uberaba. Ele, seu grupo de trabalho e líderes espíritas no Brasil não permitiam absolutamente nenhum contato do Chico com ninguém de imprensa. Eu, em 67, quando nós nos conhecemos aqui nessa Ribeirão Preto, eu pautei uma entrevista com o Chico Xavier e durante vários meses de tentativa, de aproximação com lideranças espíritas, eu finalmente, no dia 2 de maio, cheguei a Uberaba e consegui a primeira entrevista com o Chico. Esta primeira entrevista de 68 gerou 3 anos depois esse trabalho que estava em DVD e que agora está em livro. Então, por quê? Porque todos os grandes líderes políticos, Morandi, nenhum deles registrou uma audiência fantástica como essa de Chico Xavier. E um homem que não tinha nada a ver com política, e no momento em que se temia no Brasil, a direção associada temia a influência da Igreja Católica, nós enfrentamos a situação, eu insisti e consegui botar o Chico no Pinga Fogo. Daqui a pouco os senhores vão ouvir e ver Chico Xavier falando de água na Lua, que se descobriu agora. Pouco, mais ou menos um mês passado. Um mês passado. Há 38 anos passados. Cremação de corpos, homossexualismo e a vida em tubo de ensaio. Exato. Depois do intervalo, já.
Saulo, vamos ao programa Pinga Fogo da TV Tupi. Nesta madrugada, há 38 anos atrás, terminava o segundo programa. A apresentação inicial de Chico Xavier. Perfeito. Tranquilo. Vamos lá. Nós estamos realmente muito sensibilizados com a gentileza da TV Tupi, Canal 4, e muito especialmente com as palavras do nosso caro apresentador, Dr. Almir Guimarães, porque nós não nos sentimos pessoalmente capazes de corresponder à expectativa do programa Pinga Fogo, sempre de tão elevado gabarito. Quando convidados para esta assembleia, fizemos ver aos nossos caros amigos, senhor Gonçalo Parada e senhor Saulo Gomes, que outros companheiros da doutrina espírita, com o brilho e com a eficiência de que eu não disponho, poderiam representar de maneira adequada os nossos princípios em nossa reunião. Eles, com a gentileza de sempre, indicaram meu nome, eu não pude me omitir, contando para isso com o amparo dos nossos amigos espirituais, sempre solícitos em nos assistirem com a transmissão de seus ensinamentos, e tão somente por isso estou aqui declarando de início que eu não tenho qualidades para sentar-me no lugar que momentaneamente ocupo. Agradeço muito esta honra e rogo a todos os nossos companheiros de fé, a todos os companheiros de convicção espírita, para que me ajudem com as suas vibrações fraternas, de vez que eu estou aqui naturalmente muito receioso de cometer mais erros gramaticais e mais incivilidades do que aquelas que eu costumo praticar. Que já possuía à época mais de 100 livros, não é? Mais de 100 livros. Um líder de uma grande nação espiritual. E, obviamente, com a humildade com que se apresentou. Não é? É verdade. Foi uma das grandes características do Chico, foi principalmente a humildade, né? Não teve riquezas. Não, morreu pobre como queria. E ele falou sobre cremação de corpos, não é isso, Saulo? Exato. Porque a época já se falava muito... Estava para começar no Brasil. Se não me engano, a cremação começou lá em Vila Alpina, no cemitério de Vila Alpina, em São Paulo, se não me engano, 2 ou 3 anos depois dessa entrevista. E já se falava. Mas a opinião dele é interessante sobre isso. Vamos lá, a opinião de Chico Xavier sobre cremação de corpos. Opinião de Chico Xavier sobre a cremação de corpos que será implantada no Brasil. Já ouvimos Emmanuel a esse respeito, e ele diz que a cremação é legítima para todos aqueles que a desejem, desde que haja um período de pelo menos de 72 horas de expectação para a ocorrência em qualquer forno crematório, o que poderá se verificar com o depósito dos despojos humanos em ambiente frio. Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, há 38 anos atrás, exatamente há 38, que se transformou num livro de Saulo Gomes, o repórter, que foi apelidado do repórter de Chico Xavier, e participou desta entrevista. Agora, no próximo, a próxima pergunta, nós vamos falar com Saulo Gomes também. Ele quem vai indicar a resposta que Chico vai dar sobre corrida espacial. E um detalhe, a questão de poucos dias atrás... Não chega a um mês. Não chega a um mês, é que se descobriu
que haveria a possibilidade de ter água na Lua. Vamos lá, a Chico Xavier respondendo sobre corrida espacial. Antes de encerrar o programa, eu vou formular ainda, para não desapontá-los de tudo, algumas perguntas de telespectadores. Poucas, porque nós estamos praticamente com o nosso tempo esgotado. E eu, antes que esse tempo se esgote totalmente, quero formular a você um pedido e não uma pergunta. Mas antes, um telespectador. Pois não, professor? Permite, antes da sequência dos telespectadores, o Luiz Lopes, que é o nosso companheiro da TV Globo, nos honra com a sua presença. Muito obrigado. E encaminha uma pergunta ao Chico Xavier. É você que faz. Chico, é o companheiro da Globo que formula esta pergunta. Nossa humanidade assiste neste momento a mais um lance dramático da corrida espacial, quando a Apolo 15 se encaminha para a Lua. Acreditam os mestres espirituais de Chico Xavier, se ainda em nossa atual civilização o homem poderá entrar em contato com civilizações de outros planetas? Estamos subordinando a resposta ao mesmo critério com que foi estruturada a informação para a nossa estimada entrevistadora que falou sobre a nova era. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Então diz o nosso Emmanuel que está presente que quando Cristóvão Colombo perambulava pelas cortes europeias pedindo socorro para descobrir um caminho mais fácil para as Índias, muita gente considerou o programa dele como absolutamente inútil para a humanidade, que aquilo era uma despesa absolutamente inócua e que iria pesar demasiadamente no orçamento de qualquer povo, até que ele conseguisse o apoio de Fernando e Isabel, ou então soberanos de Castela. Mas nós hoje sabemos, depois de 5 séculos quase, mais de 4 séculos, a importância do feito. Então nós não podemos também acusar os nossos irmãos que estão se dirigindo à Lua para pesquisas que devem ser consideradas da máxima importância para o nosso progresso futuro, porque as despesas efetuadas com isso serão naturalmente compensadas com, talvez, com a tranquilidade para uma sociedade mais pacífica na Terra, porque se não entrarmos, por exemplo, num conflito de proporções imensas, então na Lua é possível que o homem construa as cidades de vidro, as cidades estufas, onde cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia. Essas cidades não são sonhos da ciência, essas cidades, naturalmente, com muito sacrifício da humanidade terrestre, podem ser feitas e provavelmente, vamos dizer, vai se obter azoto e oxigênio e usinas, vamos dizer, de alumínio e formações de vidro e matéria plástica na própria Lua para a construção desses redutos da ciência terrestre. E provavelmente a água será fornecida pelo próprio solo lunar. Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Então vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem reverenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Portanto, nós precisamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, com o respeito de todos,
com a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos oferir esses benefícios no futuro, talvez mais próximo do que remoto, se nós fizermos por merecer. Foi uma antevisão do que aconteceu agora esses dias, inclusive tudo isso. Todos esses aspectos, como se ele tivesse feito uma visão futurística do que iria acontecer. Sim, Morandini, a NASA e o governo americano tem mais ou menos um mês que anunciou a retirada, através de uma das sondas, de 9 litros de água de um determinado ponto da Lua. E o telespectador vai ler exatamente isto, que está dito das páginas 96 à página 99. Porque quando com você mais falou, alguns quando detalhes. eu falei isso, você falou página tal do livro. Não é isso? Exatamente. Olha, isso é algo assim, há 38 anos atrás, nesta data. Entrevista ao vivo. E ao vivo. Que ninguém sabia quem ia perguntar e o quê. E no Pinga Fogo, que era um programa de altíssima credibilidade. E o Luiz Lopes Correia, que está ali, era da Globo. Um dos maiores repórteres da Globo, estava, por curiosidade natural de profissional, nos visitando, estava ali no auditório, no meio do público, quando me pediu, num dos intervalos, que fizesse em nome dele essa pergunta. Agora nós vamos assim a um aspecto que envolve muitas famílias que ficam assim pensativas, humilhadas por causa de homossexualismo. Exato. Ouçam a palavra de Chico Xavier que foi dada neste dia, no Pinga Fogo da extinta, lamentavelmente, TV Tupi, né? Exato. De quem você foi repórter durante muitos anos. Muitos anos, e a ideia feliz que tive de insistir, lutar e brigar e conseguir levar o Chico para esse programa. Vamos à resposta de Chico Xavier sobre homossexualismo. De Dona Maria Lúcia Silva Gomes, Avenida Tucuruvi, 763. Pergunta como se explica o homossexualismo e a perturbação no comportamento sexual à luz da doutrina espírita. Temos tido alguns entendimentos com espíritos amigos e notadamente com Emmanuel a esse respeito. O homossexualismo, tanto quanto a bissexualidade, o bissexualismo, tanto como a sexualidade, são condições da alma humana, não devem ser interpretados como fenômenos espantosos, como fenômenos atacáveis pelo ridículo da humanidade. Tanto quanto acontece com a maioria que desfruta de uma sexualidade dita normal, aqueles que são portadores de sentimentos de homossexualidade ou bissexualidade são dignos do nosso maior respeito. E acreditamos que o comportamento sexual na humanidade sofrerá de futuro revisões muito grandes, porque nós vamos catalogar, do ponto de vista de ciência, todos aqueles que podem cooperar na procriação e todos aqueles que estão numa condição de esterilidade. A criatura humana não é só chamada à fecundidade física, mas também à fecundidade espiritual. Quando geramos filhos através da sexualidade dita normal, somos chamados também à fecundidade espiritual, transmitindo aos nossos filhos os valores do espírito de que sejamos portadores. Não nos referimos aqui aos problemas do desequilíbrio, nem aos problemas da chamada viciação nas relações humanas. Estamos nos referindo a condições da personalidade humana reencarnada, vamos dizer, muitas vezes portadora de conflitos que dizem respeito, seja a sua condição de alma em prova, ou a sua condição de criatura em tarefa específica. Bom, Saulo, está aí sobre o homossexualismo, que está no livro, na página 222, a partir da página 222, é o livro, com mais alguns detalhes. É o livro sobre Chico Xavier, no Pinga Fogo, quando ele compareceu à Rede Tupi, porque era a rede nacional, né? O que a Globo hoje era a Tupi na época, não é? Exato. E um detalhe,
Só muito recentemente o país adotou leis que passam a respeitar, no sentido humano acima de tudo, o direito os direitos adquiridos por homossexuais. Pois é, agora nós vamos falar sobre vida em tubo de ensaio, que ele falou isso também, não tinha isso ainda, ia acontecer, certo? Vamos lá a essa resposta sobre vida em tubo de ensaio do Chico Xavier. Pergunta que eu fiz em 68 e repeti no Pinga Fogo aí. Vamos lá. Pergunta da noite, Chico. Deste primeiro pinga-fogo, porque certamente você irá comparecer a outros. Carlos Alexandre Cavalieri está no auditório. Com base na sua explicação da criação de uma vida em um tubo de ensaio, pergunto: primeiro, como se daria a ligação do perispírito? Segundo, o novo ser nasceria sem as neuroses provocadas por possíveis desentendimentos entre os pais? E terceiro, como se manifestaria o amor maternal e filial se esse se inicia normalmente na fase uterina? Os espíritos amigos nos dizem que o problema, por exemplo, do complexo de Édipo e as derivações dele, que nós chamamos de complexo de Elétra, esses complexos que foram inicialmente estudados por Freud e que hoje são desenvolvidos por uma pleiade brilhante de cientistas da psiquiatria e da análise, esses fenômenos podem ser perfeitamente estudados com muita segurança e com muito êxito à luz da reencarnação. E nós vamos compreender que precisamos hoje da psiquiatria e da análise, porque as nossas ligações afetivas na Terra, quase que até agora, têm sido filiadas a um amor muito selvagem. Nós nos queremos uns aos outros dentro vamos dizer, nas teias da consanguinidade ou nas teias da afetividade, com um espírito de egoísmo que vai ao superlativo da absorção, de modo que a psiquiatria e a análise vão nos ajudar no mundo em nome da providência divina a nos estudarmos e a estudar estes vínculos para depois voltarmos a estes mesmos vínculos com um amor mais educado. Então, se formos dignos de receber o tubo de ensaio como sendo um claustro materno estruturado pela ciência, vamos esperar que no tubo de ensaio a reencarnação se faça com muito mais facilidade para as garantias de saúde do espírito reencarnante, porque nós, como espíritos reencarnantes na Terra, estaremos libertos de muitos traumas que acontecem em nossa condição de vida embrionária, quando na companhia mais íntima de nossas mãezinhas sobre a Terra. Mas a vinculação do amor, esta não terminará nunca, porque o amor é presença de Deus. E o amor continuará a nos unir uns aos outros para sempre. Principalmente nesta época de Natal. Exato. O amor sobrevive às guerras e a tudo aquilo que o homem faz para destruí-lo. E eu quero pedir para você que me fale aonde se encontra este livro para comprar. Morandir, esse livro eu lancei no dia 10 próximo passado, aqui na Paralela. Já quase esgotou. Já quase esgotou. Saindo daqui de São Paulo, do próprio local onde fizemos o lançamento na Paralela, ele já se encontra em todas as livrarias em todo o país. 2 tipos de livro, que um dia anunciei quando aqui estive em outros programas, inclusive no seu, que foi lançado no formato de capa na Feira do Livro Espírita, só nos clubes espíritas, de livros espíritas se encontra. Agora, este no Brasil inteiro, com grande aceitação, e um detalhe, 60% das vendas efetivadas até agora é de não espíritas. E eu quero convidá-lo
por um outro programa, para que nós esgotemos tudo aquilo que está no seu livro e que foi o programa Pinga Fogo, um dos mais importantes, se não mais importante, da televisão brasileira. E a Intervidas, inclusive, criou o seu próprio site, que é www.intervidas.com, para no com. Pois bem, a Intervidas é uma editora nova na cidade de Catanduva e que está distribuindo este livro no Brasil inteiro. Ela que é responsável pelo livro. Saulo Gomes, grande repórter da TV Tupi, responsável pela ida de Chico Xavier ao programa Pinga Fogo. Você teve a oportunidade, olha, uma das poucas, de assisti-lo em trechos. Até uma próxima oportunidade.